Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar sobre um ponto importante dos contratos, a invalidade. A invalidade dos contratos. E nesse tema a gente tem que trabalhar com alguns termos. Aquele contrato que é nulo, aquele contrato que é anulável, aquele contrato que é inexistente, aquele contrato que é ineficaz. Então, para efeito de prova da OAB, sempre vão estar perguntando sobre essas duas modalidades de contrato aqui, ó, o nulo e o anulável. Numa prova um pouco mais complexa, mais aprofundada, eles vão pedir esses conceitos aí de contrato inexistente ou de contrato ineficaz. Por quê, professor? Porque à primeira vista, essas modalidades de contrato inexistente e ineficaz se tratam de contratos muito parecidos, muito semelhantes. São pequenos detalhes que vão oferecer as diferenças entre eles. Bom, vamos lá. Algumas regras desse contrato nulo, né? O que é esse contrato nulo? Vou dar um exemplo para vocês aqui de um contrato de compra e venda feita por um absolutamente incapaz, sem estar devidamente representado pelo pai ou pelo representante legal ou pelo tutor. Tá? Aí se diz que esse contrato ele é nulo. O que isso quer dizer, né? Que esse contrato ele não vai obedecer um tempo de prescrição nem um tempo de decadência. A qualquer momento você pode discutir essa nulidade. A sentença do juiz ou a decisão do juiz que declarar essa nulidade, ela vai operar efeitos para o direito chamado efeitos, vou colocar aqui na lousa, ex tunc. O que é isso, né, professor? Eu já ouvi essa expressão em latim. Quando se diz que o contrato é nulo, o efeito dessa decisão que decreta aí, no caso, essa nulidade contratual é ex tunc, ou seja, ela vai retroagir no momento em que aquele contrato foi feito. Ora, percebam o raciocínio do legislador. Como ele é um contrato nulo, ele já nasceu com aquele vício de faltar representatividade do absolutamente incapaz de fazer ali a devida representação para que o contrato ganhasse força, né? Outra característica importante, então, além de ser ex tunc, ou seja, que ele retroage, é que no contrato nulo, você então não tem ali a perda do prazo. A qualquer tempo você pode discutir aí essa relação. Já no contrato anulável, não. No contrato anulável, ali ele é um vício que, vou dar um exemplo aqui para vocês, de um contrato de compra e venda celebrado, não por um absolutamente incapaz, mas por um relativamente incapaz. Qual que é a diferença, né, professor? O relativamente incapaz, ele pode fazer aquele contrato desde que ele seja assistido, tá? Ele não precisa ser representado. Ali no Código Civil nós temos o exemplo, até uma pessoa, por exemplo, que tenha 17 anos de idade, né? Então, esse contrato, ele vai operar efeitos, né? Caso a parte contrária ingresse com uma ação, efeitos ex nunc. Por que ex nunc? Ou seja, ele não vai retroagir. E o raciocínio é claro pelo legislador. Esse efeito do contrato anulável, ele vai operar a partir do momento que o juiz decretar aquela anulabilidade. Ou seja, ele é anulável, ele pode vir a ser anulado, certo? Agora, professor, o que acontece se a pessoa não ingressa com essa ação? Ora, se a pessoa não ingressa com essa ação para anular esse contrato, na vida prática, essa pessoa vai completar 18, 20 anos, ou seja, aqui convalesce com o tempo. E há um prazo prescricional nesse caso. Então a gente obedece o prazo prescricional. Onde é que estão, professor, esses prazos? No caso do contrato nulo, estão no artigo 166 do Código Civil. E do anulado estão no artigo 171 do Código Civil, certo? Outro detalhe importante aqui é que, no caso do contrato anulável, o nome dessa ação, para você ingressar com esse propósito, vai se chamar ação anulatória. Tome cuidado que, no caso
contrato nulo, o nome da ação se modifica, tá? Não é uma ação anulatória, né? Como é que você vai anular um negócio que já nasceu nulo? Não tem como. Então se chama uma ação declaratória de nulidade. Essa não prescreve, nem decai. Agora eu vou falar um pouco aqui sobre esse contrato inexistente. Esse contrato inexistente, ele existe numa prova um pouco mais de um grau maior de complexidade, seria aqueles casos onde existe um contrato celebrado com vício do consentimento, né? Por exemplo, um contrato que é celebrado com o vício da coação física. A pessoa assina um contrato com a outra parte ameaçando com um revólver, tá? Aí se diz que é um contrato inexistente, porque sequer o Código Civil regula, tá? Existe a coação ali entre os vícios do consentimento que o Código Civil prevê, mas é aquela coação por meio de chantagem, né? A pessoa vai revelar ali uma traição da pessoa para que a outra celebre o contrato, mas não a coação física. Agora, no contrato ineficaz, a gente pode colocar aqui como exemplo uma cláusula de retrovenda. Ou seja, imagine aqui um contrato de compra e venda com uma cláusula de retrovenda. O que é isso, professor? Nesse contrato de compra e venda, você faz essa cláusula de retrovenda porque você vai morar no exterior 5 anos, vamos supor. Ou, de repente, por uma questão do destino, você vai se ausentar por 1 ano, né, daquela cidade. Faz uma cláusula de retrovenda dizendo que, caso você volte para aquela cidade, aquela pessoa que comprou o seu imóvel vai vender aquele mesmo imóvel para você. Ah, professor, eu posso fazer uma cláusula dessa num contrato de compra e venda? Pode, claro. Ela não vai poder vender para terceiros. Só que o Código Civil vai dizer uma coisa, que para que esse contrato tenha eficácia perante terceiros, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que registrar essa cláusula de retrovenda, tá? Num cartório de registro de imóveis, para que ele dê publicidade e tenha eficácia erga omnes contra terceiros, tá? Agora, se você não faz esse registro no cartório, essa cláusula de retrovenda é ineficaz e a pessoa vai poder vender para quem ela bem entender. Bons estudos, esse foi o tópico da aula de hoje.